Fala, que é o Ryo e seja bem-vindo de volta ao canal. Eu não sou o Steve Aoki e hoje a gente vai corrigir a prova de matemática do Enem 2019. Também vou aproveitar para deixar alguns comentários sobre a prova, eu vou falar sobre ela. E em geral, assim, eu gostei e eu vou falar por que eu gostei dela. A gente vai falar sobre quantas questões foram difíceis, quantas foram médias, quantas foram fáceis. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia certo, hoje mesmo sai o gabarito oficial do Enem. Então você vai poder conferir lá se a gente corrigiu direito ou não. E bom, a correção foi feita igual da prova de linguagens. Eu criei uma playlist, eu gravei 45 fucking vídeos de correção que estão aqui embaixo na descrição. E deu um trabalho do caralho. Então faz assim, colabora, né? Tenta me ajudar com esse negócio, porque eu estou tentando ajudar vocês. Então deixa um like aqui nesse vídeo e comenta qual foi a questão de matemática mais difícil. Quanto mais comentário, mais o vídeo propaga, mais ele é divulgado e mais o canal cresce. E eu vou ser muito grato para vocês. Por vocês, desculpa. Então vamos lá, vamos falar da prova de matemática. Primeira coisa, eu fiz uma listinha aqui sobre todas as questões. Então eu vou colocar na descrição desse vídeo também essa lista, onde eu coloco todas as questões da prova amarela. Qual que é o assunto que ela lida. Depois eu coloquei entre parênteses o nível de dificuldade da questão, sendo que M é médio, H é hard, né, de difícil, e F fácil. Por que eu não usei E de easy? Porque o E estava nas respostas às questões numa outra lista e aí eu ia confundir as coisas. Enfim, ficou essa nomenclatura, certo? E eu também coloquei uma palavra que descrevia mais ou menos sobre o que era a questão. Então assim, segundo a minha lista, como eu já disse, eu gostei da prova, tá? Essa prova eu considerei assim, que teve 10 questões difíceis, sendo que elas não eram realmente tão difíceis, 18 fáceis e 17 médias, certo? Das difíceis, eu vou falar a top 3 dificuldade daqui. É aquela do pistão, que era a função trigonométrica. Eu achei que era uma questão bem dificinho, bem chatinha para o aluno conseguir entender. Então, eu achei que foi a mais difícil de todas. Depois, teve aquela questão de combinação sobre duplas de tênis. Eu achei bem chatinho também de montar aquele tipo de questão. Ele sai do padrão das questões de combinação, então eu achei bem difícil. E a de reservatórios de água. Não era tão difícil, mas dava um certo trabalhinho para você montar, entender a questão da altura e tudo mais. Então eu achei que foram as 3 questões mais complicadas. Depois delas, nas questões difíceis ainda, tem aquelas outras lá que eu vou falar agora. Aquela sobre fraudes do imposto de renda, né? Que era uma questão de probabilidade e tal. Tinha que saber montar a questão, então talvez muita gente erre por causa disso. Não era muito difícil, não tinha cálculo nem nada, mas tinha que saber montar, né? Outra de probabilidade era do anúncio das placas, que o cara ia vendo e metade das pessoas viam as placas. Ele queria 99/100% de chance da pessoa ver. Então, isso daí você teria que ter uma noção, né, de entender como é que monta a probabilidade daquilo. E eu acho que foi também bem difícil, foi até mais difícil que aquela do imposto. Outra questão difícil, proporção inversa por causa da idade das máquinas. Lembra que os caras queriam contratar uma máquina e as máquinas mais novas eles iam pagar mais e as máquinas mais antigas iam pagar menos. Então era a proporção inversa. Montar essa questão também ia ser bem chato para o aluno, porque ele requer uma noção boa de matemática. Não tem fórmula para você fazer isso. Então você tinha que manjar de matemática. A questão da flor rosa, né, que é uma questão de logaritmo. Todas de logaritmo geralmente são difíceis, né? Então essa daqui em especial é meio difícil porque tem inequação junto. A questão do trenzinho, que é uma questão de combinação, não era tão difícil assim, porque as alternativas meio que davam dicas para você, né? Por eliminação você conseguia chegar na resposta, mas combinação é difícil. A questão do RPG eu achei difícil porque eu achei ela super mal escrita. Então, lendo ela assim, você não consegue tirar muitas conclusões. O sistema de RPG que eles criaram, do jogo que eles criaram, é super estúpido. Então eu odiei a questão, eu coloquei ela como difícil porque eu acho que muita gente vai errar por causa disso. E ela era longa. Sendo longa, ela era uma questão mal feita também. A questão do IDH, lembra que tinha que comparar qual que dava o maior índice de IDH? E aí você tinha o x ao quadrado, x ao cubo, raiz de x, raiz cúbica de x. Essa questão também não é que era muito difícil, mas você tem que ter uma noção básica, né, uma boa noção de matemática sem ter decorado as coisas. Por exemplo, você saber que o número decimal,
quando ele é multiplicado com ele mesmo, ou seja, em potência, ao invés de aumentar, ele diminui, né? E o número em raiz ele iria diminuir, enfim, ia aumentar, desculpa. Então, é uma questão que eu acho que ia requerer um pouquinho mais do aluno, né? Então, essas daqui são as 10 questões mais difíceis, na minha opinião. Se você discorda, comenta aqui embaixo qual que foi a questão mais difícil para você e qual que você achou complicada, beleza? Fazendo comentários especiais sobre a prova, né? Em geral, eu achei, como eu já disse, ela foi bem escrita, ela foi bem feita, foi bem escolhida. A questão de RPG foi uma bosta, foi a pior de todas, na minha opinião, né? Pior de qualidade, assim. A questão da sombra, do pine, por exemplo, foi uma questão muito fácil, que não faz nem muito sentido na prova, mas tudo bem. Foi aquele tipo de questão que você tem que acertar, né? Ponto de graça. As questões de média, mediana e moda, eu achei muito foda desse ano. Muito foda no sentido bom, assim, né? Elas foram bem feitas. Porque, em geral, as questões de média, moda e mediana dos outros anos do Enem, como é que eram feitas? Tem uma tabelinha, tem um monte de valores e ele pergunta qual que é a moda, qual que é a média, qual que é a mediana. Desse ano foi meio diferente, você tinha que entender o conceito para você saber, por exemplo, quanto que uma mudança em 0,2 na altura de um aluno lá da turma de basquete afetaria a média total. Ou quanto que, sabendo que a turma tem jogador de futebol e basquete, não sei o que lá, tinha que saber qual que era o valor, né, de moda, média e mediana que iam ser afetados pela distribuição da turma, enfim. Foi uma questão um pouquinho mais bem elaborada, eu considerei ela média, porque o conceito não é tão difícil, mas você tem que dar uma pensada, não era aquela coisa de sempre, né, uma repetição. As questões de logaritmo, em geral, eu achei bem mais fáceis que dos outros anos. Cara, de 2018, a questão de logaritmo estava muito chata. Tinha aquela coisa de juros compostos, uma fórmula e tal. Esse ano não, foi uma fórmula mais simples, os valores eram mais fáceis e, enfim, não tinha muitos conceitos complicados de logaritmo. Eu achei que foi bem tranquilo, tirando o fato que eles colocaram inequação naquela questão da flor, que complicou muito ela. Colocar inequação numa questão de logaritmo, putz, deu uma complicada. Probabilidade, eu achei as questões mais simples que dos outros anos. Eu coloquei como difícil porque probabilidade geralmente as pessoas não conseguem entender muito bem, mas as questões foram de nível médio, tá? Inequação é um ponto especial nessa prova. Eu achei que eles colocaram inequação para deixar as questões mais difíceis do que elas realmente eram. Então, assim, inequação foi um tópico que eu sinceramente, eu não sou muito estudado em inequação, sempre achei que fosse um negócio bobo. E quando eu vi nessa prova, eu falei, cara, inequação está complicando o negócio aqui, esse conceito não está muito bem firme na minha cabeça. Então, eu acho que inequação foi um tópico especial dessa prova. Sistemas lineares. Não caiu nenhum sistema na prova, geralmente cai 2 questões, nesse ano não caiu, foi um grande diferencial. E geometria. Geometria, em geral, foi muito fácil, foi muito ridículo. Foi tipo assim, área de quadrado, área de círculo, só. Ponto final. A única questão mais difícil foi aquela dos reservatórios, que eram cilindros e tal, mas o resto foi muito fácil, né? Você não teve que saber seno, cosseno e tangente para nenhuma questão. Você não tinha que saber muita coisa. Enfim, nesse ponto ficou bem fraco, tá? Então, foi essa a minha análise aqui da prova de matemática. De certa forma ela seguiu um padrão dos outros anos, não foi tão diferente, mas eu estou sentindo que ela está ficando cada vez mais técnica, e ela está cobrando também boas noções de matemática ao invés de só aplicar fórmula, né? Então eu não sei como vai ser ano que vem, eu espero que não mude tanto desse formato, porque esse formato não está tão ruim, na minha opinião. Só podia ter menos questões, né? A FUVEST tem 12 questões, o Enem tem 45. É muito cansativo para o aluno pensar em 45 questões de matemática em um dia só. É meio tosco. Enfim, é isso aí. Se vocês quiserem ver a correção de cada questão individualmente, de novo, o link está aqui na descrição. Só clicar lá e assistir. E diz aí qual que é a próxima prova que eu deveria corrigir. Se é o de humanas ou de ciências da natureza, né? Que vai ser bem complicado porque eu não manjo de ciências da natureza. Enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo. Podem comentar que eu sempre respondo e falo com vocês. E o gabaritei, tá? Vamos deixar um spoiler aqui. Tem bastante gente me procurando, falando que quer participar do curso para 2020. E assim, ele tá praticamente pronto, né? Eu tô fazendo os ajustes finais. E eu devo lançar ele agora no final de novembro. Eu vou lançar uma promoção aí na Black Friday. Então não comprem o curso agora. Não me procurem agora para
fazer o curso. Na Black Friday a gente vai lançar ele com um valor especial por uma semana ou um dia, eu não sei ainda bem definido quanto tempo vai durar, mas a gente vai lançar o curso aí, fazer uma promoção de lançamento, beleza? Então, obrigado para quem assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!